E, deputado, eu queria acrescentar uma questão. Seria possível conciliar o que está sendo proposto e discutido no Senado com a proposta da Câmara? Olha, Denise, essa é a ideia que nós estamos debatendo. Queria chamar a atenção para alguns fatores. Primeiro, é importante dizer, não haverá aumento de carga tributária. A simplificação, ela vai permitir, num futuro, que a gente possa diminuir a carga tributária, que é o objetivo de todos. Infelizmente, esse assunto já está sendo debatido por 30 anos na Câmara dos Deputados. E tem várias ideias que foram colocadas, mas nenhuma saiu do papel. Acho que nós não podemos perder a oportunidade de votar, porque nós temos apoios. Primeiro, de economistas renomados. Por exemplo, o Mailson da Nóbrega, ex-ministro, fez um artigo a semana passada dizendo do apoio à PEC 45. O Armínio Fraga, já em várias entrevistas, ele declarou apoio à PEC 45. Cláudio Adilson fez também um artigo com todos os pontos defendendo a PEC 45. O Marcos Lisboa, do INSPER, tem falado e tem discutido sobre a nossa proposta de reforma tributária. Muita gente vive dessa confusão tributária que existe no país. E quando você fala que vai mudar, que vai simplificar, as pessoas às vezes se assustam e querem colocar medo nas pessoas mais pobres. E isso não é razoável. Por quê? Primeiro, o texto não está fechado. Segundo, que com a desoneração das pessoas mais pobres, está claro que o rico vai continuar pagando imposto, principalmente sobre os itens da cesta básica, mas os pobres não. Nós estamos com o relator Aguinaldo Ribeiro e com o Hildo Rocha, que é o presidente da comissão, e com o Bernardo Api, com os consultores legislativos, agora estudando setores. Qual a preocupação? Saúde, educação e transporte público. Nós vamos buscar uma solução para não onerar as pessoas nesses setores. E, claro, o setor de serviço, que é sempre uma preocupação, porque é o grande empregador, e nós estamos buscando uma solução através da desoneração da folha. Então, essa discussão tem que ser muito objetiva. Bom, além do apoio desses renomados economistas, nós temos apoio político para melhorar o texto, tentar fazer um acordo com o Senado, e o Raul, que foi um grande deputado, uma pessoa que se dedicou a essa questão tributária, também tem uma proposta que anda no Senado. Nós podemos fazer a união das propostas. Por quê? Porque nós não temos que ter vaidade de brigar pelo protagonismo. O que nós queremos é o resultado. Se a gente conseguir aprovar uma reforma tributária que destrave a economia, que gere empregos, que melhore a competitividade das nossas empresas, se melhorar a vida das pessoas, com absoluta certeza, nós vamos ter o resultado que ganha o Congresso Nacional e ganha o governo federal. Existe um pré-entendimento entre o presidente Rodrigo Maia, que é o grande patrocinador da PEC 45, e um homem hoje que luta pela estabilidade do país, que tem tido muita responsabilidade como presidente da Câmara dos Deputados. Uma conversa junto com o Davi Alcolumbre, que também é o nosso presidente do Senado e já demonstrou que a reforma tributária é importante. Um diálogo franco com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, uma matéria como essa, não dá para a Câmara e o Senado tocarem sozinhos. Precisa ter interlocução com o ministro da Economia, com o presidente Jair Bolsonaro, que já falou que quer uma reforma tributária. Então, eu acho assim, os fatores são muito positivos. O que nós precisamos agora é melhorar o texto, é fazer com que o texto seja razoável para que a gente tenha, primeiro ponto, a simplificação. Porque baixar a carga tributária depende da próxima reforma que nós vamos fazer,
que é administrativa. Nós vamos fazer uma reforma administrativa para diminuir o tamanho do Estado, para diminuir o custo do Estado. E aí sim você pode falar, vamos baixar a carga tributária. E pela primeira vez, Denise, os 27 estados apoiaram a reforma tributária. Os 27 secretários da Fazenda apoiaram a reforma tributária. Pela primeira vez nos 30 anos, deputado, o CONCEFAZ se reuniu para apoiar. Então, só para finalizar, acho que nós temos uma oportunidade única de votar uma reforma tributária para destravar a nossa economia. Bom, nós vamos nas considerações finais. O Luiz Carlos Raul está com a gente também. Dá para fundir essas duas propostas, chegar ao entendimento que não leve a aumento de carga tributária, como o empresário Flávio Rocha e os outros participantes estavam alertando para esse risco? Olha, comigo, é com o Raul? Isso, exatamente. Então, eu parabenizaria o debate, você novamente, por esse belíssimo trabalho de esclarecimento à população brasileira pela Jovem Pan. É possível reduzir a carga tributária com a simplificação, com a tecnologia 5.0 e com a distribuição da carga tributária para os mais ricos através da base de consumo, porque a nossa proposta está trabalhada nesse sentido. Então, nós construímos um modelo que contempla, porque há 2 anos e 10 meses estamos trabalhando a proposta, né, com o Brasil inteiro, envolvendo todas as entidades de trabalhadores, empresários, auditores, profissionais liberais, academia. Então, nós já fizemos um imenso trabalho com todos os setores, investigamos a proposta, ela está simplificada, ela está tecnológica e ela é muito humana, porque vai diminuir a carga tributária de uma forma geral e também dos mais pobres, que pagam mais impostos no Brasil. Eu entendo que hoje precisamos ter uma decisão política. A proposta do Baleia Rossi é prima da nossa proposta, é muito próxima, por isso que não haverá problema da aprovação dessas propostas, nem na Câmara, nem no Senado, o que vai contar com o apoio de toda a sociedade brasileira. Perfeito. Agora a palavra aqui do Marcelo da Silva Prado, que estava acompanhando toda a discussão. Então, Denise, eu acho que primeira coisa, não vamos se iludir, né? Realmente, dos pontos interessantes que o deputado colocou, e eu concordo, é que carga tributária e de reforma tributária são coisas distintas, né? A carga tributária é causada pelo custo do Estado, então não é ali que nós vamos reduzir carga. A discussão é a forma como nós estamos distribuindo, e eu acho que o ponto e o recado principal é que a gente tem que avançar no texto para que essa distribuição não ocorra, essas injustiças e essas impossibilidades até de tributar algumas atividades, alguns serviços, né, da mesma forma. Eu acho que a questão da folha, nós vamos ter que abordar isso, o setor de alta empregabilidade, como é que isso vai funcionar, porque esse delta, no final, a diferença dos custos dele, não entrando a folha, como que ele fica? Ele vai tomar, além da folha e dos encargos, que são 43% sobre ela, ele ainda vai ter 25%. Então, você vai ter indiretamente uma acumulatividade aqui, perversa, e que você vai dizer o seguinte, transfere esse custo. Não funciona assim. Se fosse fácil, todo mundo aumentava o preço do seu serviço e do seu comércio. Então, assim, tem que tomar um cuidado muito grande com a simplificação que nós estamos propondo, e até porque a gente não fez a primeira pergunta. O que é que a gente objetiva com essa reforma? Qual é o problema que a gente quer corrigir? Eu não entendi. Se a questão era mudar de origem para destino, que eu acho que isso sim traria produtividade para a economia, porque, na verdade, a empresa se instala onde ela ganha incentivo hoje, então ela vai para um estado onde ela está longe do seu mercado consumidor, longe da mão de obra qualificada. Isso daí você poderia ter feito igual a gente fez com o ICMS no e-commerce, né? Poderia ter feito gradual, você transferiria a parte de origem para o destino, que eu acho que nisso as duas propostas estão de acordo, isso do mundo inteiro se tributa no destino, e aí isso sim traria produtividade, porque a alocação do capital vai estar onde ele efetivamente tem eficiência, que isso a gente não podemos perder de vista. Isso é a única coisa que vai ter produtividade, ganho de produtividade. O resto, simplificação, também é um ganho indireto, mas assim, o ganho na questão tributária é que a fábrica não vai se instalar
no interior de Goiás para produzir carro, sendo que o mercado consumidor dela está quase 3 mil quilômetros. E isso é ganho de produtividade. Sim. Só como é que você faz essa migração e o tempo? Você tem que pensar as situações que são colocadas, você tem que proteger quem entrou com a fábrica seguindo um incentivo, né? Bom, nós vamos fechando por aqui a nossa conversa. A gente viu que a discussão vai ser muito longa até se chegar a uma proposta final, a essa possibilidade, como foi colocada pelo Luiz Carlos Rauli e o deputado Baleia Rossi, de uma conciliação com as duas propostas que estão em tramitação no Congresso. Ainda falta o governo apresentar a proposta dele. O próprio ministro Guedes já sinalizou que talvez haja essa possibilidade de um entendimento geral.